206 ossos. Você sabia que essa é a quantidade total do conjunto de ossos de um indivíduo adulto? Outra questão, você sabe para que serve o sistema esquelético? Qual a finalidade desse sistema para o nosso corpo? Essa e outras questões ligadas ao sistema esquelético nós vamos falar nesta aula. O nosso sistema esquelético é um sistema fundamental e primordial para a sustentação do peso do nosso corpo, para auxiliar na proteção dos nossos órgãos vitais, para auxiliar na nossa movimentação e principalmente na produção das células que vão compor o nosso sangue. Nós nascemos com uma média de 270 ossos, e o nosso corpo, logo ao nascer, ele passa por um processo de ossificação. Então, alguns ossos que eram afastados, eles passam a se unir, eles passam a se fundir, e a quantidade de ossos passa, então, para 206. Então, considerando o indivíduo ali mais ou menos adulto jovem, ele tem uma média de 206 ossos. Os nossos ossos são estruturas extremamente rígidas e fortes, que auxiliam nesse processo da proteção, principalmente. E nós temos quantidades bastante significativas de ossos que vão estar presentes em várias partes do nosso corpo. De forma geral, então, nós dividimos o nosso esqueleto em dois grandes grupos, que nós chamamos de esqueleto axial e esqueleto apendicular. Qual a diferença desses dois grupos? Todos aqueles ossos que se encontram no centro do nosso corpo, eles pertencem ao esqueleto axial. E aqueles ossos que estão conectados ao centro do corpo, ou que praticamente estão pendurados, representam o esqueleto apendicular. Então, quais são os elementos que fazem parte do esqueleto axial? Os ossos da cabeça, os ossos do tórax e a nossa coluna vertebral. O que eles têm em comum? O fato de estarem no centro do nosso corpo. E quais são os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular? Nós vamos ter os nossos ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores. Sobre a questão da divisão, então, do nosso esqueleto, nós vamos começar primeiramente a falar sobre o esqueleto, sobre o esqueleto apendicular superior. Então, o nosso esqueleto apendicular superior, ele contribui principalmente para formar os nossos membros superiores. Para que haja um encaixe do membro superior ao restante do nosso esqueleto, nós temos um conjunto de dois ossos aqui na região do nosso ombro que permitem, então, essa conexão do membro superior. Esses dois ossos são a nossa clavícula na região anterior e a nossa escápula na região posterior. Lembrando, bilaterais. Então, clavícula direita e esquerda, escápula direita e esquerda. Esses dois ossos, a escápula e a clavícula, juntos formam o que a gente chama de cintura escapular. E a cintura escapular é o que permite o encaixe, a conexão dos membros superiores. Depois, o osso que representa o nosso braço é o nosso húmero, é o maior osso do membro superior. Depois, os nossos ossos que representam o nosso antebraço. E aí, no nosso antebraço, nós vamos ter, na posição anatômica, o nosso rádio, que é um osso mais lateral, e a nossa ulna, que é um osso mais medial. Então, o rádio e a ulna pertencem ao nosso antebraço. Por fim, o membro superior encerra nos ossos da mão. E nós vamos ter um conjunto de 8 ossos aqui no início da nossa mão, chamados de ossos do carpo. Depois, logo na sequência, esses ossos mais longos aqui da palma da nossa mão, são os nossos ossos do metacarpo. E por fim, os ossos que representam os nossos dedos são chamados de falanges. As nossas falanges, elas vão ser distribuídas de acordo com a formação dos nossos dedos, sendo que do segundo ao quinto dedo nós teremos 3 falanges. Elas serão referenciadas como proximais,
médias, distais. O nosso polegar, né, o nosso primeiro dedo, ele só vai ter duas falanges, ele só tem a proximal e a distal. Então, os nossos ossos dos membros superiores são formados, né, por esses ossos, por essas estruturas. Falando um pouco agora sobre o nosso esqueleto apendicular inferior, ou seja, os ossos que fazem parte dos membros inferiores. Nós vamos ter, assim como nós temos a cintura escapular que permite o encaixe dos membros superiores, aqui na região do membro inferior, nós vamos ter a nossa cintura pélvica. E a cintura pélvica serve, né, tanto como a questão de abrigar os órgãos que vão estar ali dentro, mas também como encaixe para os membros inferiores. A nossa cintura pélvica é um exemplo, né, de ossos que nos primeiros meses de vida eram afastados e que por um processo de ossificação eles foram se unindo. Cada peça, direita e esquerda, nós chamamos de ilíacos. Então, o ilíaco direito e o ilíaco esquerdo. Como o ilíaco é um exemplo então, de um osso que era afastado e que depois ele passou a se unir, o ilíaco então vai ser formado por três partes. Essa região aqui mais superior, essa asa aqui mais superior dele, nós chamamos de íleo. Essa região mais anterior, mais aqui na frente, nós chamamos de pubis. E essa porção mais posterior, nós chamamos de isquio. Então, as divisões do osso ilíaco, tanto do direito como do esquerdo, é ser formado pelo íleo lá em cima, pelo pubis aqui na frente e pelo isquio lá atrás. O osso da coxa é o nosso fêmur, que é o maior osso do nosso corpo e um dos mais fortes, inclusive. Depois nós chegamos aqui na região do joelho. E aí, joelho, nós temos a nossa patela, que é um osso fundamental para a movimentação do nosso joelho e para a segurança também dessa região. Depois nós temos os dois ossos da perna, chamados de tíbia e fíbula. A tíbia sempre é esse osso mais medial, mais volumoso, e a fíbula é esse osso mais fininho, mais lateral. E por fim, finalizando o membro inferior, nós vamos para os ossos do pé, né, dos pés. Ele vai ser formado por esse conjunto de ossos curtos aqui no início do pé, chamado de tarso. Depois nós temos os ossinhos chamados de metatarso. E por fim, os ossinhos que formam os nossos dedos são as nossas falanges. Então a divisão do pé são os ossos do tarso, do metatarso e por fim as nossas falanges. Lembrando que aqui é a mesma lógica do membro superior, do segundo ao quinto dedo do nosso pé, nós vamos ter três falanges. E o nosso hálux, que é o nosso osso que representa o dedo maior do nosso pé, o nosso primeiro dedo do pé, ele vai ser formado por apenas duas falanges. Finalizada então nossa aula sobre o sistema esquelético, vamos ao momento de revisão. O sistema esquelético ele vai nos ajudar a 5 funções: contribuir para o movimento, auxiliar os músculos na movimentação, armazenar minerais, realizar a produção das células do nosso sangue, proteger os nossos órgãos e dar o suporte necessário para o nosso corpo. Os nossos ossos, né, eles são formados por estrutura, na sua grande maioria, formada por cálcio, que é o que dá a rigidez característica do osso. O esqueleto humano ele é dividido em 2 grandes grupos, o chamado esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial são todos os ossos que fazem parte do eixo central do nosso corpo. Os ossos da cabeça, os ossos do tórax, coluna vertebral. Os ossos do esqueleto apendicular são todos aqueles elementos que estão pendurados, são aqueles ossos que estão pendurados no nosso corpo, formado pelos ossos que fazem parte dos membros superiores e os ossos que fazem parte dos membros inferiores. Para que haja conexão dos membros superiores ao restante do esqueleto, nós temos a cintura escapular. E para que haja conexão dos membros inferiores, nós temos a cintura pélvica. Os ossos, então, vão nos ajudar com essas diversas finalidades, para que o nosso corpo consiga, né, se movimentar, consiga executar as suas determinadas funções de uma forma, né, mais tranquila e mais saudável.